Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, quando saíram do Brasil e chegaram em qualquer lugar do mundo, fique longe de brasileiro. E muitos até hoje não entendem por quê, e outros já compreenderam da maneira mais cruel. Fica até o final. Inclusive, estou aqui nesse país muito, mas muito, devido a um amigo que sempre me incentivou. Vai, cara, tem coragem, não desiste. O nome dele é Danilo, ele mora lá na Califórnia. E eu percebi o efeito dessa, entre aspas, ajuda de brasileiro. Ele me contou um relato de um carro que ele vendeu para um cara brasileiro que morava com ele, acho que há algum tempo, e se dizia amigo. Simplesmente o cara pegou o carro, desapareceu, nunca pagou ele, e hoje o Danilo, ele é meio que afastado dos brasileiros. Eu mesmo, quando eu cheguei, eu falei para ele que viria para os Estados Unidos, ele ficou meio assim. E ele sempre foi o incentivador. Não, vai, cara, lá é um país que vai te propiciar melhor qualidade de vida, vai dar uma vida melhor para os seus filhos, para sua esposa. E eu hoje entendo o que ele passou. Eu entendo por tudo que essas pessoas fazem de ruim e fica tipo um sentimento, uma insegurança de você querer ajudar outros brasileiros. Então, na minha opinião, eu não vou julgar pessoas que quando dá as costas para os brasileiros aqui nos Estados Unidos, porque muitas delas já foram enganadas por brasileiro. Venderam o carro e não receberam, compraram o carro com defeito, fizeram o serviço e o brasileiro não pagou, emprestou dinheiro e o cara sumiu, colocou dentro da casa, deixou tudo quebrado e não ajudou em nada. E muitos motivos para o brasileiro fugir do próprio brasileiro. Isso é triste de verdade, mas eu entendo hoje, depois de quase 2 anos, quando eu cheguei e me falaram: fuja dos brasileiros. Eu achava até que era pegadinha, mas é uma triste realidade, mas infelizmente acontece não só aqui nos Estados Unidos, acontece em vários outros lugares do mundo. Pelo fato de eles terem conhecimento, de estar aqui mais tempo, eles acham que existe a necessidade de tirar dinheiro de quem não tem. Aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho malandro, sabe? O mundo é dos mais espertos. Eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, que no dia que essa esperteza é descoberta, se transforma numa vergonha. Você chega num país onde tudo é muito difícil, tudo é muito diferente, cultura, costume, comida. Aí a primeira coisa que você escuta: fuja dos brasileiros. Mas quando você sai do Brasil e você não conhece ninguém, qual que é a intenção sua? De se aproximar de brasileiros? Exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Galerinha, o surpreendente de tudo que os brasileiros são os que mais atrapalham a nossa vida em outro país. E isso é triste, lamentável, porque o povo, a nossa raça, os nossos costumes, ao invés de ajudar, tá ali para tentar usufruir, se aproveitar da sua falta de conhecimento. E a primeira coisa que eu escutei aqui: olha, se você quiser ser bem-sucedido, fuja da nossa raça brasileira. Só que você fica com a pulga atrás da orelha,
Porque você não entende o motivo de você ser brasileiro e ficar longe do povo brasileiro. Mas eu vou te explicar. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando você chega, a grande maioria, inglês é o básico. Então, para fazer uma cotação de qualquer coisa que seja, é um conhecimento, você vai pedir para quem? Para os brasileiros. Exatamente nessa hora que esses brasileiros, entre aspas, se aproveitam da situação. Quando eu comprei o primeiro carro aqui nos Estados Unidos, e aqui é bem diferente do Brasil, que você pode ter o carro e você não necessariamente você precisa ter um seguro. Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Tudo é vinculado ao outro. Por exemplo, quando você compra um carro, você tem que solicitar a placa. Mas para essa placa estar no carro, já tem que estar vinculado ao seguro. E olha, pasme, para minha surpresa, eu fiquei pensando por muitos dias, como que eu vou ter seguro aqui, se praticamente o seguro é mais caro que o carro? Exatamente, meus amigos e minhas amigas. Porque as cotações, quando eu cheguei aqui no estado de Massachusetts, eram realizadas por nossos amigos brasileiros. E era uma pior que a outra, era entrada absurda, mensalidade absurda. E eu ficava imaginando por quê. Agora você entenda, eu fechei o primeiro seguro nesse país com um brasileiro. E olha que todos me falavam que estaria me ajudando. E na verdade estavam se ajudando. E como eu cheguei nessa conclusão? Aqui a grande maioria dos seguros é por 6 ou 12 meses você fecha com as seguradoras. E quando venceu meu primeiro contrato de 6 meses, eu resolvi a fazer cotação com um americano. E aquele valor, mais ou menos para você entender, que eu pagava de $2.500, $3.000, até $4.000, caiu muito, mas muito menos pela metade. Ou seja, aqueles brasileiros que te falavam que estava te ajudando, na verdade, estava se aproveitando de situações que você não tinha conhecimento. Aí eu fico perguntando até hoje, mas por que o brasileiro não é um povo unido? Por que o próprio brasileiro não ajuda o brasileiro? E aqui tem muitos outros casos de pessoas. Eu tenho um amigo, o nome dele é Felipe, ele é nordestino. E quando ele chegou aqui, ele disse que o primeiro emprego que ele teve, ele trabalhou para brasileiro. E o cara enrolava ele muito, tipo, maltratava ele, chamava ele de nordestino, de paraibano, pedia para ele fazer tipos de serviço que era para escravo, porque era o brasileiro responsável pela contratação dele. Agora, por que isso não é diferente, né? Aí hoje eu vejo muitos, por exemplo, falando sobre a imigração do Donald Trump, que tem que se ferrar mesmo, brasileiro, falando que o outro brasileiro tem que se ferrar mesmo. Mas esse é um tema para o próximo vídeo que eu vou contar para vocês, grande novidade que tem aqui. E se essa novidade for realmente verdade, muita coisa vai mudar aqui. Tá falando tudo isso, infelizmente eu fui enganado algumas vezes no seguro. O pior de todos foi quando eu precisei de um mecânico brasileiro. O meu carro estava dando problema no IBS, ele cobrou $2.000 para arrumar. Arrumou, ficou legal, mas na época eu até perguntei se não estava muito caro. Ele disse que não, estava no preço e até mais barato que outros lugares. Eu confiei simplesmente na palavra dele. O meu outro carro eu deixei lá para fazer uma revisão. Agora, pasmem, eu já tinha feito o serviço do IBS com ele. O outro carro não tinha problema nenhum. 2 dias depois começou a dar problema também no IBS. E eu fiquei algumas horas dentro da oficina e via que eles tiravam peças de outros carros
para colocar no seu, ou seja, coisa totalmente errada. Só que dessa vez eu peguei esse carro e fui fazer o serviço em outra oficina e o serviço ficou $1.100 com os impostos, ou seja, mais uma vez fui lesado por brasileiro. E é triste, triste. Hoje qualquer tipo de serviço, aluguel de casa, serviço na oficina, eu já fico com o pé atrás. Porque aquilo que eles falaram, toma cuidado com o brasileiro, é pura e infelizmente é verdade. Hoje, qualquer tipo de serviço que eu puder fugir da nossa raça, dos brasileiros, eu faço isso. E deveria ser ao contrário, porque eles poderiam me ajudar e eu estaria ajudando eles. Mas na verdade o pensamento é único, se aproveitar da situação daquele imigrante, daquela pessoa recém-chegado nesse país. Por isso que eu vejo muitos casos, muitos relatos de que brasileiros contrataram e não pagaram o serviço, que brasileiro fez isso, mas foi enrolado. E é muito triste mesmo, porque você chega nesse país assim com a dúvida, a incerteza de dar ou não certo, mas você precisa de um suporte. E nada melhor seria se esse suporte viesse dos brasileiros, esses mesmos brasileiros que muitos, eu até entendo, foram enganados e querem recuperar o que eles perderam. Mas não é a maneira certa de você mostrar que é uma pessoa boa. O tempo que eu tô aqui, praticamente 2 anos, eu sempre tentei ajudar da melhor forma possível. E ainda vejo até hoje. E se eu tô num grupo e uma pessoa oferece assessoria de X, sendo que esse negócio pode ser feito por aquela pessoa, eu vou lá no privado e simplesmente eu falo, ó, não paga, não precisa, vai direto, liga para tal fulano, passa um e-mail, que você não precisa gastar nenhum centavo para fazer esse tipo de serviço. E por que todos os brasileiros não fazem isso? Eu fico pensando que se o brasileiro fosse um povo unido de verdade, nós estaríamos bem na frente de todos que moram nesse país. E vou explicar. Nós falamos português, muitos falam espanhol e outros até falam um pouco de inglês. Então praticamente trilingüe, onde o próprio americano verdadeiro só quer falar o inglês, a língua nativa e mais nada. Conheci muitos americanos aqui que falavam, eu falo um pouco de espanhol. Aí quando você vai desenrolar um pouco de espanhol, ele não compreende nada. Ou seja, imagina se o brasileiro unisse força. Isso daqui seria tomado totalmente. Assim como esse estado de Massachusetts hoje é tomado praticamente pelos mineiros que chegaram há 20, 30 anos atrás e se deram bem na vida. E muitas dessas pessoas venceram, mas não com a ajuda de brasileiros. Venceram na cara, na coragem, na persistência. E é assim, galera. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilha, curte, comenta e, óbvio, se inscreve no canal para mais vídeos, tá bom? Muito obrigado!